No dia de hoje a gente pode começar a pensar em termos de uma apresentação geral. Então, essa ideia de introdução à bioestatística, a ideia é que nós possamos falar de uma forma genérica. Vamos mostrar a ideia... Pode passar o primeiro, por favor? Então, qual é a ideia da aula de hoje? Primeira coisa é o que eu quero chamar a semelhança de enfoque, a maneira de pensar que a medicina e as áreas da saúde têm em relação às suas questões básicas, ao seu cliente, ao paciente, ao problema de doença e como raciocínio estatístico. Porque a gente tem uma tendência a acreditar que estatística é uma coisa completamente diversa da medicina, da área da saúde, e que as formas de pensar são completamente diferentes. Então, eu quero chamar a atenção que, independente de você estar fazendo cálculo na mão, somando, multiplicando, dividindo, no seu dia a dia, de alguma forma, você pensa como se fosse um estatístico. Eu não estou dizendo, isso é importante que se perceba, eu não estou dizendo que, ao lidar com problemas de saúde, você pensa como um estatístico apenas. O que eu estou dizendo é que uma série de ferramentas estatísticas você utiliza no seu dia a dia, mesmo que você não se dê muito conta disso. Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é entender o que eu chamo de razão de ser da estatística. Para quê? Para você poder perceber que há circunstâncias em que a estatística vai ser muito útil para você e há outras circunstâncias em que ela vai ser inútil. E saber discriminar um do outro é fundamental para você poder perceber o quanto a estatística pode ser poderosa ou o quanto a estatística pode ser danosa para você. Saber discriminar uma coisa da outra é muito importante. E aí, os aspectos da estatística, a descritiva, a inferencial. E a partir deste momento, quando eu falo a estrutura do argumento estatístico, nós vamos entrar numa coisa que pode ser sentido para vocês como um pouco mais abstrato, mas a ideia é que na medida que você entenda como é que se raciocina, como é que se pensa, você vai ter simultaneamente uma possibilidade de entender melhor o processo estatístico, mas também simultaneamente não atribuir à estatística, não atribuir ao ferramental estatístico coisas que ele não pode dar. Está claro? E fechar exatamente com isso. A diferença entre o mundo da estatística, as estruturas estatísticas, os conceitos estatísticos e o mundo real. As duas coisas, embora façam uma interface muito grande, elas não se superpõem. Está clara a ideia? Então, próximo. Então, vamos começar uma situação hipotética qualquer. Você está num ambulatório, você está num lugar clínico qualquer e chega uma mulher que está grávida, está com pressão alta e está fazendo convulsão. Isso é uma situação possível, isso é uma situação que pode acontecer. O que você pensa, em primeiro lugar, ou pelo menos o que um médico pensaria? Numa eclâmpsia. Né? É a primeira coisa que passa pela tua cabeça. Né? Por quê? Aqui tem a famosa tríade da eclâmpsia, né? Que é a hipertensão, a convulsão, só está faltando aqui a albuminúria ou a proteinúria, mas de qualquer maneira é muito comum pessoas com gestante com convulsão que tem eclâmpsia, geralmente é a primeira coisa que você pensa. Né? Mas com isso está definido, pode ser, você aposta nisso, tem um problema, porque esse conjunto, isso não é uma doença. Quando eu listo esse quadro clínico, eu estou listando um conjunto de sinais e sintomas. Eu não estou dizendo que a pessoa tem na testa ali o diagnóstico, já vem carimbado com isso daí. Não é isso. Você tem um conjunto de sinais e sintomas que sugerem, sim, a eclâmpsia. Mas por que sugerem? Eu já vou avançar um pouquinho disso. Mas, ao mesmo tempo, quem conhece um pouco mais, sabe que, por exemplo, epiléticos entram em convulsão. E o quadro mais marcante
dessa mulher é a convulsão. Ela já chega na emergência em convulsão. E agora? Epilética ou toxêmica? Então, para isso, você precisa fazer o seu diagnóstico diferencial. E aí, você vai aprofundar o quadro, vai fazer outros exames, etc. Vai fazer uma série de coisas em que vai permitir começar a olhar para isso de uma maneira um pouco mais dedicada, um pouco mais profunda, um pouco mais precisa, e aí você vai ser capaz de separar um do outro. Não é mais ou menos isso que acontece neste caso ou em qualquer outro caso? Não é absolutamente frequente, sempre que você se debruça sobre qualquer coisa na área da saúde, existe uma diferença entre aquilo que é e aquilo que parece ser? Você, em qualquer circunstância, você sempre se defronta com algo que parece. É aquilo que você percebe, que é isso aqui, ou qualquer outra coisa parecida. Mas, entre o que parece ser e o que realmente é, você tem sempre que fazer algum tipo de diagnóstico diferencial. Às vezes é mais simples, às vezes é mais complicado, mas de qualquer maneira você sempre faz esse diagnóstico. E como é que você faz esse diagnóstico? Você já sabe que o quadro não é uma doença, é uma síndrome. Uma síndrome, o que é? Um conjunto de sinais e sintomas. Legal. Então, a primeira coisa que você pensa é na eclâmpsia. Legal. Mas por que você pensa na eclâmpsia? Não é porque ela é muito frequente? Não é porque a grande maioria das vezes que você viu alguma coisa assim, é alguma coisa que era uma ginecotoxemia, etc, etc? Não é meio por aí? Então, de certa maneira, você não tá meio que fazendo uma aposta? Olha, não sei, pode ser um bando de coisas, mas a maior parte das vezes que aparece uma gestante hipertensa com convulsão, ela tinha eclâmpsia. Ah, legal, então vou apostar nisso. Só que, para te atrapalhar, tem a epilepsia. E você olha para isso e descarta a epilepsia por quê? Porque é mais rara. O raciocínio não é mais ou menos esse? Claro, gente, eu estou fazendo aqui uma aproximação. Se eu estou numa emergência, eu não vou ficar só nisso, por favor. Tá? Vou avançar, vou buscar. Mas de alguma forma, eu não estou raciocinando em termos de frequência, apostando no que é mais provável. Não é meio por aí? Principalmente se eu não tenho muito tempo para examinar, para ver como a evolução se dá, para pedir um exame complementar, para ver como é que chega o resultado. Isso leva tempo. E há circunstâncias em que você não tem muito tempo para tomar uma decisão e para intervir de alguma maneira. Né? Então, de certa maneira, o que eu estou fazendo é uma aposta no que é mais provável. E por que isso é mais provável? Eu me sinto mais confiante em dizer que a minha epilepsia é uma eclâmpsia, neste momento, simplesmente porque é mais provável. Está claro? Dúvidas? E quando eu trabalho nisso, eu começo a lançar bases para uma coisa que em estatística a gente chama de teoria bayesiana da decisão. Como é que é esse negócio? É uma teoria que tem uma série de pressupostos, conceitos, mas o que importa aqui é dizer o seguinte. Isso começou com um pastor chamado Bayes, que lançou uma teoria calculando probabilidades. E um grande lance dessa teoria bayesiana é o seguinte: a gente aposta, a estatística, veja, parece um negócio assim meio estranho, mas a estatística tem um teorema chamado Teorema de Tchernychev, que diz simplesmente o seguinte: o que mais acontece é o que é mais provável. Aí quando eu digo isso, poxa, estou chovendo no molhado, é óbvio. E é quase que, se é mais provável, acontece mais. Se acontece mais, é mais provável. Mas essa é uma base da teoria bayesiana. Por quê? Ele trabalha fundamentalmente com probabilidades. E o grande lance da teoria bayesiana é que você calcula uma série de probabilidades e aí faz uma aposta, baseada naquelas probabilidades. Só que, diferente de outras teorias, diferente de outras situações,
Na teoria bayesiana, e eu não vou me estender nisso, ela pode aprender com a experiência. O que é isso? Existe uma coisa chamada probabilidade a priori e probabilidade a posteriori. O que é isso? Eu estou com a tal da síndrome. E aí vejo que eu faço uma aposta. Não, é eclâmpsia. Então, quando eu digo isso baseado na minha probabilidade a priori. Do que eu sei, do que a paciente apresenta, etc, etc. Então, eu vou apostar que é eclâmpsia. Legal. Então, eu vou tratar, vou intervir, vou fazer exames e assim por diante. Ao longo do tempo, eu posso chegar à conclusão que eu estava errado. Ou posso chegar à conclusão que eu estava certo. E aí, com novos dados, com tempo de evolução, etc, 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 eu chego à conclusão, sim, que é eclâmpsia. Pois bem, quando eu chego finalmente a essa conclusão, eu já não fiquei só com aquelas probabilidades a priori, que eram aquelas poucas informações que eu tinha no início do processo. Eu fui adicionando uma série de outras informações. E essa série de outras informações aumentam a minha segurança no meu diagnóstico. Estou falando agora não mais da probabilidade a priori, mas da probabilidade a posteriori. Bom, isso é um caso. Então, ou seja, dentro de certos limites, com um único caso, eu aprendi um pouco mais. Eu havia estudado o assunto, me defrontei com esse caso, aprendi, e agora eu posso, num segundo caso, melhorar o meu diagnóstico, porque eu já tenho mais experiência no assunto. Na teoria bayesiana, o que acontece? Eu tenho a probabilidade a priori, uma série de formas de calcular as probabilidades que são probabilidades a posteriori. E aí, quando eu calculo essas probabilidades a posteriori, eu obtenho como resultado desses cálculos, eu obtenho uma nova probabilidade a priori, que eu vou utilizar no próximo caso, que vai me dar mais confiança no próximo caso, mas que, de novo, esse próximo caso eu vou examinar mais, vou evoluir, vou buscar outros diagnósticos, etc, etc, e vou ter uma outra probabilidade a posteriori, que vai permitir o cálculo desta nova probabilidade a priori e assim por diante. Está clara a ideia? Quer dizer, em termos numéricos, em termos de cálculo, em termos de probabilidade, a cada novo caso, eu vou modificando as probabilidades que eu tenho. Ou seja, eu posso aprender com a experiência. Está claro? E voltando para cá, não é mais ou menos isso que acontece? Eu só disse que era eclâmpsia porque o que eu sabia até o momento é que a eclâmpsia era muito frequente. Mas, por exemplo, digamos que eu saia daqui, de uma emergência, ou de uma maternidade, ou coisa desse tipo, e vá, por exemplo, para um serviço de neurologia, digamos. Não é mais razoável que num serviço de neurologia apareçam pessoas com convulsão, com causas das mais diferentes, que não sejam da eclâmpsia? Ou seja, o que eu dizia que era muito frequente, e dizia que era pouco frequente, agora talvez as relações se invertam. Porque eu mudei de lugar, eu mudei de situação. Então, aquela experiência que eu tinha, aquilo que eu sabia, tem de ser atualizada ao longo do tempo. E, portanto, esse negócio de pouco frequente ou muito frequente começa a mudar. Ou seja, o que eu estou tentando mostrar para vocês é como essa ideia de probabilidade não está tão longe da ideia do raciocínio clínico, do que a gente lida com a saúde. Está claro? Dúvidas? Tudo bem? Então vamos começar agora, gente, vamos respirar, relaxar, senta na cadeira, alonga, porque aí nós vamos entrar com fórmulas. Tá? Pois bem, gente, fórmula é uma receita de bolo. Né? Uma fórmula, ela te diz o seguinte: pegue isso, divida por aquilo, some com aquele negócio e divida, e você, num certo sentido, fórmula
é uma receita de bolo. Tá claro? Eu acho que essa noção de fórmula como receita, ou seja, é um algoritmo. Ele te diz como fazer uma determinada coisa. Eu acho que essa noção você já tem. Não é isso? Quer fazer alguma coisa? Qual é a fórmula? Então você pega a fórmula e calcula. É isso? Dúvidas? Tá claro? Isso é verdade. Mas nessa aula, eu quero apresentar a vocês uma outra forma de pensar uma fórmula. Ela continua sendo um algoritmo? Sim. Continua sendo uma receita de bolo? Sim. Mas a fórmula, no dia de hoje, eu quero mostrar para vocês que a fórmula é uma demonstração de uma forma de pensar. Ela indica uma ideia. Ela é muito densa, ela é muito condensada. Mas ela te diz, ela tem um significado. Lá se foi. Calma, parou. Não fique nervoso. Então, retomando, a ideia da aula de hoje, ou pelo menos nessa parte da aula, é mostrar para vocês que fórmulas são ideias concentradas. Tá claro? Bom, então, vamos tentar traduzir isso, só uma vez. Primeiro, uma fórmula eu trabalho com símbolos. Então, nessa fórmula aqui, tudo que for E significa eclâmpsia. Tudo que for S é a síndrome. Tá? Então, o que eu estou dizendo aqui quando eu ponho essa barrinha? Eu estou lendo a seguinte coisa. A probabilidade de ser eclâmpsia dada a síndrome. Ou seja, uma vez que eu estou frente à síndrome, será que é eclâmpsia? Ou seja, de novo, aquela pergunta que todo mundo, numa situação clínica, vai se fazer. Puxa, essa mulher está grávida, está em convulsão, está hipertensa. Será que isso é eclâmpsia? Essa é a pergunta que se faz aqui. Daqui eu digo, qual é a probabilidade de ser eclâmpsia dada a síndrome? Aí a fórmula te diz como é que você deve pensar. Bom, então, ela te diz o seguinte, olha, primeiro, veja o quanto a síndrome está junto da eclâmpsia. Ou seja, a probabilidade da ocorrência simultânea da eclâmpsia e da síndrome. Isso é frequente? Isso é raro? Não é o que eu estava raciocinando há pouco tempo atrás? Eu digo, não, olha só. Eu acho que sim, aqui, a maior parte das mulheres que aparecem aqui com essa síndrome tem eclâmpsia. Eu não estou dizendo isso, que esse número é alto. Eu não sei qual, mas o número não é alto. Então, se é uma fração, se o numerador aumenta, o que é que acontece com o resultado? Também aumenta. Então, só pelo fato de eu saber que a eclâmpsia está muito junto dessa síndrome, ou seja, que vocês talvez até conheçam o termo patognomônico, né? Aquele sinal que quando aparece você não tem dúvida, é 100%. Infelizmente eles são muito raros, né? Mas de qualquer maneira é isso que ele está dizendo. Se a eclâmpsia é muito frequente nessa síndrome, então a probabilidade de ser eclâmpsia dada a síndrome é alta. Está claro? E isso independente do fato da síndrome aparecer muito pouco. Se eu estou num ambulatório que nunca, vamos dizer, que quase nunca tem uma gestante em convulsão, não importa nesse momento, não importa nesse momento. Desde que eu saiba que, por exemplo, se aparecer uma gestante em convulsão, essa probabilidade é então é eclâmpsia. Não importa se neste momento, a probabilidade de ocorrência da síndrome, ou seja, a prevalência ou a incidência, e aí a gente vai há definições diferentes para cada um, mas o fato é que não importa
se ela é rara ou frequente. Mas o fato é que, quando tem a síndrome, tem eclâmpsia. Legal. Estou aqui. Está claro? Percebem que, mais do que uma maneira de calcular, eu estou mostrando para vocês uma ideia que é representada por essa fórmula? Está claro? Dúvidas? Estão começando a perceber como que uma fórmula pode expressar um conjunto de ideias? Então, a partir de agora, eu vou tornar essa fórmula um pouco mais complexa. Mas essa ideia é fundamental. Ficou claro? Há alguma dúvida a respeito disso? Não? Então, vai passar. Então, o meu raciocínio é, o que eu já falei, se a síndrome e a eclâmpsia estão muito juntas, então a probabilidade delas aparecerem conjuntamente é alta e, portanto, a probabilidade da eclâmpsia dada a síndrome é alta. Está claro? Eu não estou, note que nesse momento eu não estou fazendo nenhum cálculo. Ou pelo menos eu não estou fazendo nenhum cálculo com números, mas eu estou trabalhando com uma proporção. Tá certo? Próximo. Agora, vamos começar a sofisticar um pouquinho essa fórmula, trabalhando sempre no numerador. Do que eu estava falando? Eu estava falando da probabilidade da síndrome aparecer junto com a eclâmpsia, ou seja, estou falando de coincidência. Se ela é alta, é porque a coincidência é muito grande. Mas como é que isso acontece? Aqui eu estou multiplicando, mas não se preocupem em saber por que é multiplicação, por que é adição. Nesse momento, para o nível dessa aula, não importa. O que importa aqui é o seguinte. Se acontece com muita frequência, porque, de um lado, a eclâmpsia é frequente. Se fosse uma doença rara, essas duas coisas juntas apareceriam raramente. Não é isso? Está clara a ideia? Tudo bem? E aparece também, aí já um outro raciocínio, até agora eu estava perguntando o quê? Qual é a probabilidade de haver eclâmpsia na presença da síndrome? Ou seja, eu estava me perguntando o quão característico essa síndrome é da eclâmpsia. Tá certo? Então eu botei na frente a síndrome, por consequência a eclâmpsia. Aqui eu estou fazendo o contrário. Uma vez que eu sei que é eclâmpsia, e eu não sei, mas nesse momento, se eu sei que é eclâmpsia, o quanto a eclâmpsia é característica da síndrome? Dito de outra forma, uma vez que haja eclâmpsia, como é que ela se expressa clinicamente? Dessa forma, daquela outra? Ela tem múltiplas maneiras de se expressar, ou ela se expressa frequentemente desta forma? Como, por exemplo, hipertensão, proteinúria e convulsão. É isso? Bom, então, se esta síndrome é muito característica da eclâmpsia, então é muito provável que quando houver eclâmpsia apareça a síndrome. Percebe como eu estou indo e voltando? Está claro? Tudo bem? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo aqui, neste numerador, duas coisas. Primeiro, que a probabilidade de ser eclâmpsia dada à síndrome depende do quanto a síndrome é característica da eclâmpsia e da frequência com que a eclâmpsia ocorre. Está claro? Dúvidas? Tudo bem? E mantive lá a probabilidade de ocorrência da síndrome parada. Tudo bem? Próximo. E é exatamente isso que eu estou dizendo. Né? Se a eclâmpsia é característica da síndrome, a probabilidade é alta. Portanto, e se a eclâmpsia é muito frequente, também a probabilidade da eclâmpsia é alta. E, portanto, eu já chego à conclusão que essa probabilidade, aqui a probabilidade da eclâmpsia dada à síndrome, é alta. Percebe que eu estou mostrando o raciocínio passo a passo?
Alguma dúvida disso? Note, eu estou raciocinando clinicamente? Não estou? Mas também, ao mesmo tempo, não estou raciocinando, vamos chamar assim, numericamente ou em termos de quantidades. É isso que eu quero chamar a atenção a vocês. O que eu quero chamar a atenção é que uma fórmula, ela é um algoritmo, é uma maneira de fazer, é uma descrição do passo a passo de um procedimento, mas ela é também uma expressão de ideias. Está claro? Vamos prosseguir. Esse é um exemplo de como uma fórmula ela é densa, ela expressa muitas coisas. Mas aqui a única coisa que eu estou fazendo, eu estou analisando. Eu estou dissecando essa coisa. O que era aqui? Não era a probabilidade da ocorrência da síndrome? Né? Aí, o que eu tenho aqui? Notou que esse é igual a esse? Né? O que eu estou dizendo aqui? O que eu já dizia antes. Que a probabilidade a probabilidade da ocorrência da síndrome era só aquele P igual a, entre parênteses, S, né? Ela depende da probabilidade de ocorrência da eclâmpsia. De forma simples é isso. Mas depende também, ó, da probabilidade de ocorrência da epilepsia. Percebe que é a mesma coisa, eu só troquei o símbolo? Se no meu exemplo original, o meu diagnóstico era simplesmente uma coisa assim do tipo, isto é, eclâmpsia ou epilepsia, então, a síndrome ela só pode acontecer, neste caso específico, nesse exemplo didático, se é ou epilepsia ou eclâmpsia. Está claro? E se isto é eclâmpsia, a probabilidade de ocorrência da síndrome depende da probabilidade de ocorrência da eclâmpsia adicionada à probabilidade de ocorrência da epilepsia. Não é por aí? Dúvidas? Tudo bem? Bueno. E o que eu estava dizendo desde o início? Que, sim, a síndrome da epilepsia é baixa. Ou seja, aquele conjunto de coisas que eu examinei naquela paciente pode acontecer na epilepsia, sim. Mas o quadro da paciente epilética tende a ser um pouco diferente do quadro da paciente toxêmica. Então, se por um lado aquela síndrome é muito característica da eclâmpsia, não é tão característica da epilepsia. E mais do que isso, onde eu trabalho, por hipótese, eu recebo poucos epiléticos. E, portanto, essa probabilidade é baixa. Está claro? Então, se isto daqui é baixo, isto daqui é baixo, então a soma dessas duas coisas é muito parecida com essa. Não é? E se isto é muito parecido com isto, quando o numerador é quase igual ao denominador, qual é o resultado? Não é muito próximo de 1? Então, qual é a conclusão que eu chego nesse processo? Que eu tenho grande segurança de que aquela paciente é uma paciente que tem eclâmpsia. Percebe que como eu estou dando volta, mexendo com o número, dividindo, multiplicando, estou pegando uma série de números, aparentemente tornando a coisa muito complicada, aparentemente. Mas no fundo eu estou dizendo a mesma coisa que eu já dizia antes. Está claro? Portanto, a probabilidade da eclâmpsia dada à síndrome é próxima de 1.
Veja, então quando eu digo próxima de 1, eu estou dizendo que eu, médico, tenho grande segurança em fazer aquele diagnóstico. Só que a gente não está acostumado com isso. Dizer, você tem certeza disso? Não, minha probabilidade de acerto é de 0 a 98. Sim, está dizendo o quê? Como é que é isso? Eu estou dizendo basicamente isso. Estou passando por todo esse raciocínio. Está claro? Tudo bem?